Então, nosso objetivo hoje é apresentar um pouco para vocês sobre a Solvay Business Services, que é a nossa divisão de centro de serviços compartilhados da Solvay aqui em Curitiba. Nós vamos passar brevemente sobre a nossa estrutura de carreira e a estrutura relacionada às nossas pessoas. Depois, nós temos mais convidados aqui, a Daiane, que trabalha conosco aqui na Solvay, e o Guilherme Gulinelli. A Daiane, ela vai apresentar para nós um pouco sobre a trajetória de carreira dela, e depois disso o Guilherme ele vai entrar no tema de robótica de uma forma um pouco mais aprofundada e quais são alguns dos projetos que nós trabalhamos aqui no Centro de Serviços. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem ir mandando no chat que nós acessamos e vamos respondendo aqui para vocês. Ok. Bom, então, aqui na SBS Curitiba, no nosso Centro de Serviços Compartilhados, nós prestamos serviços para todas as indústrias da Solvay, da América do Norte e da América Latina. Somos hoje 200 pessoas, contando com estagiários e terceiros, enfim. Nós, em maioria, somos mulheres, né? Sim. Somos mulheres aqui na Solvay, né? Enfim, a Solvay preza muito por diversidade, vocês vão perceber isso em alguns dos nossos números aqui. Então, 64% mulheres, 36% homens. A nossa média de idade é focada principalmente na geração Y, então pessoas que nasceram na década de 80. Toda a nossa população já tem uma graduação ou está, enfim, se graduando agora ou vai se graduar em 1 ou 2 anos. Nós temos uma certificação SAP que é fornecida a todos os nossos colaboradores internamente, assim que eles entram na empresa. Temos hoje mais 7 nacionalidades. As nossas posições ali, para vocês terem uma ideia, que nós colocamos aqui no slide, para vocês saberem qual é a divisão, enfim, quantos por cento são operadores, quantos por cento são analistas e quantos por cento estão em posições de liderança. Nós investimos fortemente em treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores. Até o momento, nós temos 36 horas de treinamento fornecidas e o nosso turnover é de 16%, né? Então, porque nós investimos tanto nas pessoas, o nosso turnover ele é relativamente baixo comparado com o mercado de serviços. Os idiomas que falamos são inglês, espanhol e francês, principalmente o inglês, que é o idioma oficial do grupo. Então, se vocês têm vontade de trabalhar em uma empresa que preza pela diversidade e que tem idiomas diferentes no dia a dia, nacionalidades diferentes é exatamente o que a Solvay preza. Dentro da área de recursos humanos, nós investimos muito no desenvolvimento de idiomas, como vocês podem ver ali do lado direito do slide. Nós temos a academia de inglês, que é disponível para todos os colaboradores, então depois de 6 meses de empresa já podem participar. A academia de francês, que é direcionada a algumas pessoas que precisam mais do francês no dia a dia. E a academia de espanhol para aquelas pessoas que trabalham com a América Latina e ainda precisam desenvolver o idioma. E além disso, tem uma série de programas, enfim, que o RH promove para que tenha mais engajamento nas áreas, né? Para que as pessoas, de fato, gostem de trabalhar aqui, sintam prazer naquilo que elas fazem e amem o trabalho, né? Que é o que a gente colocou ali no meio do slide. Falando um pouco sobre carreira, nós costumamos dizer aqui que a carreira ela se desenvolve na velocidade dos talentos. Então, depende muito de cada colaborador, né? Cada um se desenvolve de uma maneira diferente, todas as pessoas têm objetivos diferentes de carreira. Nós damos todo o suporte enquanto empresa para que as pessoas se desenvolvam aqui dentro. E eu convidei a Daiane para participar aqui hoje, para poder contar um pouco da trajetória dela, o que ela já fez até o momento, desde 2010, quando ela entrou na empresa. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Daiane Kieschkowski, eu tenho 27 anos, apesar da maioria do pessoal aqui ser da década de 80, eu sou 90. Eu entrei aqui em 2011, na verdade. Desculpa, imagino. Eu sou formada em Relações Internacionais. Eu estou cursando MBA em Gestão do Comportamento Humano e Desenvolvimento Pessoal. Eu tenho inglês fluente, espanhol intermediário e francês básico. Estou fazendo francês aqui, como a Gil comentou. E um pouquinho sobre mim, para vocês entenderem um pouquinho do meu perfil também. Eu fiz intercâmbio em Salt Lake City, essa fotinha do meio ali é a cidade onde eu morei lá por 1 ano. Fiz intercâmbio pelo Rotary.
Foi uma experiência incrível. E lá eu aprendi muito do que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, sobre competências, sobre resiliência, como que você deve se adaptar ao ambiente que você está e aos novos desafios, principalmente, que a gente tem diariamente na nossa carreira. Algumas curiosidades. Um dos meus hobbies é viajar. Eu sei que a maioria das pessoas fala isso, mas eu realmente viajo bastante. Eu conheço mais de 10 países. Eu me interesso bastante por línguas. Eu viajo muito dentro do Brasil também. Eu realmente prefiro gastar o meu tempo viajando. E eu adoro planejar viagens. Adoro procurar coisinhas, o que fazer, o que não fazer, experiências que eu posso ter durante essa viagem. Uma outra coisa, um outro hobby meu é leitura. Eu leio no mínimo um livro por mês. Eu acho que isso me ajuda a ter tanto conhecimento técnico para a minha carreira, quanto um conhecimento linguístico e de culturas, que eu acho que é super importante. Eu sou apaixonada por cachorros, tenho 2, adoro animaizinhos, e eu adoro futebol. Então, esses são os meus hobbies, é um pouquinho do que eu gosto de fazer, não só aqui dentro. Eu joguei futebol por muito tempo também, eu vi que o pessoal aqui tá me olhando. Então, eu realmente gosto. Deixa eu passar para o próximo. Ok, agora um pouquinho da minha carreira aqui dentro do Grupo Solvay. Eu comecei aqui em 2011, foi meu primeiro emprego. Eu tinha ajudado meu pai na empresa que ele tem no interior, mas nunca ajuda familiar, não foi um emprego dito mesmo. Eu entrei aqui como assistente júnior em contas a pagar. Depois eu passei para analista júnior, cerca de 2 anos. Me tornei líder de aprovisionamento. Me tornei líder de Procure to Pay, que é desde a área que você faz o cadastro dos dados mestres até o pagamento de uma fatura. E hoje eu sou coordenadora desse mesmo setor. A maioria do meu tempo eu trabalhei com a América do Norte. Em alguns poucos momentos eu prestei suporte para a Europa. Mas grande parte da minha carreira, eu diria que 90%, ela foi focada em América do Norte. E toda essa evolução desde 2011. Então, é realmente uma carreira rápida que eu conquistei aqui dentro. E eu vou falar alguns dos pontos altos, digamos assim. Em 2013, eu fiz uma missão para a Tailândia. Então, eles têm um escritório, o mesmo escritório que a gente tem aqui, que presta serviço para as Américas, lá eles têm que prestar serviço para a Ásia. Eu passei 6 meses no escritório lá. E eu estava ajudando o pessoal de contas a pagar, a estruturar os serviços deles lá. Foi super interessante também, super diferente, é uma cultura completamente diferente da nossa. E uma coisa que me chamou a atenção lá é que todo mundo fala inglês. Então foi bem diferente, né, de vir para o Brasil. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em encontrar pessoas que se comunicam em outros idiomas. Lá até o pessoal que estava na rua pedindo dinheiro falava inglês. Todo mundo fala inglês lá. Eu acho que é um dos pontos fortes. Eu acho que hoje o inglês não é mais um diferencial. Ele é uma necessidade para a maioria das empresas. E também durante os anos de 2015 e 2016, eu trabalhei muito ligado aos Estados Unidos para a parte de aprovisionamento. Foi quando eu me tornei líder de aprovisionamento. Nós fizemos várias migrações. Eu passei 2015 e 2016, eu fiquei quase 12 meses lá. Então foram muitas viagens. Ficava 2 semanas, voltava e assim ia. Para que a gente fosse em todas as plantas, todas as fábricas, buscasse o que eles estavam fazendo lá, transformasse isso num processo padrão e trouxesse para o nosso centro aqui. Então também foi bem desafiador participar disso. E daí o que eu acho que fez diferença na minha carreira? Como eu mostrei para vocês, eu cresci bem rápido aqui dentro. E eu tive várias oportunidades. Eu acho que isso é mérito meu e da empresa. A empresa me deu essas oportunidades. Mas eu sempre foquei muito em competências. Eu acho que a parte técnica, eu acredito que a parte técnica, ela pode ser treinada. Se você está disposto a aprender, você senta e aprende. É uma coisa que você pode ser treinada, praticada.
Agora, as competências não. Eu acho que as competências, elas vão de cada um. É você querer buscar a tua evolução profissional e também pessoal. Então, eu acho que algumas competências, como eu falei no início, ali, a resiliência, é você saber se adaptar a diferentes culturas. A gente trabalha aqui numa multinacional global, que nós prestamos serviço para o mundo inteiro. Então, você saber lidar com pessoas de culturas diferentes, que têm pensamentos diferentes, que veem o mundo de uma forma diferente que a tua, é essencial. E principalmente saber respeitar isso. Saber entender, respeitar, e como que eu posso trabalhar junto com essa pessoa. Então, eu acho que essa competência realmente fez diferença. Eu treinei muito para me tornar líder, muitos treinamentos, muita leitura, a prática também é essencial, mas você precisa, de fato, ter essas competências pessoais. Como que eu vou lidar com a outra pessoa do meu lado? Isso não tem treinamento que ensine. É você que realmente precisa ter empatia como uma outra competência. Se colocar no lugar do outro. Então, como dica que eu posso deixar para vocês aqui invistam nas línguas. Eu acho que inglês, como eu falei, não é mais um diferencial. Ele é parte básica do currículo. Mas também não esqueçam das competências. Não foquem somente na parte técnica. Mas comecem a praticar empatia, adaptabilidade, resiliência, que é bem importante para a carreira. É isso. Vamos passar para o Guilherme agora? Vamos. Essa parte. Sim. Eu vou fazer o link aqui para você. Uhum. Aqui no Centro de Serviços, nós falamos muito de transformação digital. Eu acho que todas as empresas hoje em dia já falam sobre transformação digital. Algumas já estão mais avançadas do que outras nessa transformação. Aqui na Solvay, nós começamos mais ativamente no ano de 2017 e pretendemos mover de uma forma muito mais rápida a partir de agora, né, que é um dos nossos pilares aqui do grupo, inclusive a simplificação de projetos, de processos e projetos, enfim. Tendo a simplificação como pilar, a robótica e o automatismo, eles são chave para que a gente consiga atingir esses objetivos do grupo daqui para frente. E o mundo, de forma geral, já se comunica de forma digital, né? Essa palestra mesmo que nós estamos tendo aqui hoje é uma forma muito diferente e muito inovadora de fazer uma feira de trabalho, né? Não, é muito diferente do modelo tradicional, onde você precisa ir até a feira e conversar com as pessoas diretamente, pessoalmente. Então, hoje está tudo muito mais digital. Eu trouxe aqui uma informação para vocês, porque alguns estudos eles dimensionam que em 7 milhões as substituições de seres humanos, serão em 7 milhões a substituição de seres humanos por máquinas nos próximos 5 anos. E outros estudos apontam que cerca de 30% das vagas elas vão ser tomadas por robôs. Mas, na verdade, esses dados eles são um pouco inquietantes no sentido que nós nos preocupamos enquanto seres humanos, né? Será que com a robotização nós vamos continuar tendo emprego para todos? E, na verdade, tem uma outra pesquisa, que eu trouxe o resultado aqui para vocês, que diz que os robôs eles não são tão inimigos assim, eles não são tão ruins assim. Né? Para cada posto de trabalho que for eliminado, cerca de 2,4 postos novos serão criados, principalmente em startups ou em empresas que têm esse pensamento mais à frente, como a Solvay. Então, a ideia da robotização e do automatismo não é tomar o lugar de ninguém, é simplesmente passar as atividades que são mais operacionais e mais transacionais para as máquinas. E dessa forma, nós podemos focar muito mais em análise de dados, em questões mais importantes e mais relevantes para o negócio e até para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então, para falar um pouco mais para vocês sobre essa transformação digital, o Guilherme vai entrar um pouco mais no detalhe. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme e antes da gente começar, só vou falar um pouquinho de quem sou eu, qual é a minha trajetória. Assim como a Day, eu também sou dos anos 90. Eu comecei aqui na Solvay no ano passado. Antes da Solvay, eu vim do HSBC, então eu vim do mercado financeiro.
trabalhei no HSBC por 5 anos na parte de Analytics. A nossa área lá era responsável por toda a parte de reports, toda a parte de predição na parte estratégica de cobrança. E eu estou trabalhando hoje aqui na Solvay focado também na parte de cobrança, que é o que a gente chama aqui dentro de Order to Cash. E a gente está implementando várias dessas ações que hoje o mundo precisa, e assim como a Gil comentou, o mundo digital é o que vai ser o nosso futuro muito próximo. Então, eu trouxe aqui um pouco da explicação entre essa relação entre o RPA e a automação, né, que ele é um assunto que hoje está cada vez mais dentro das rodas de conversa profissional, está cada vez mais dentro dos planos de futuro das empresas, e muitas vezes a gente acaba ouvindo as siglas ou o nome e não sabe o que significa. Então, a gente aqui dentro, a gente está, durante todo esse ano, buscando se aperfeiçoar, buscando aprender um pouco mais o que significa, buscando entender quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para isso, em quais locais a gente pode aplicar tudo isso. Então, hoje, com um pouco mais de maturidade que o nosso grupo está tendo para poder falar sobre isso, eu trouxe um pouco de tudo que a gente vem conversando nesse ano. Então, esse slide aqui, ele traz muito claro como é essa relação entre RPA e automação no centro de serviço. Então, a gente tem, de um lado, como era feito antes, ou como é tradicionalmente entendido uma relação de trabalho, que é simplesmente baseado no trabalho de fato, baseado na produtividade. Então, quanto mais barato, melhor. Quanto mais rápido, e depois a gente pensa no melhor. Então, é sempre barato, depois rápido, e por último a gente pensava no melhor. E com todas essas revoluções tecnológicas que a gente está tendo, a gente passou a migrar o método de pensamento, que hoje ele é muito mais movido pela propriedade intelectual. Ou seja, a gente foca hoje no melhor primeiro, depois o mais rápido, e depois o mais barato. Ou seja, a gente está sempre buscando uma maneira mais inteligente de trabalhar. O que a Gil comentou hoje dentro da nossa empresa é muito claro, que é essa parte de simplificar processos, e que hoje, em todos os cantos, em todas as áreas que a gente conversa aqui, a gente ouve muito sobre a simplificação, sobre a melhoria do processo. Então, isso é uma migração de um pilar que é baseado na produtividade, baseado no trabalho tradicional, para essa propriedade intelectual. Bom, e aqui eu trouxe, primeiro, nesse slide, só as características de automação e RPA, porque é interessante a gente separar essas duas coisas, porque elas são muito parecidas, porém elas são diferentes. E primeiro só sobre RPA, o que significa. RPA significa Robotic Process Automation. Então, é aqui que vem a palavra robô, que vem tanto sendo dita nos dias de hoje. Então, a gente entende como a separação entre a automação e a RPA dessa maneira. Então, primeiro, com relação ao modo de processamento. A automação, ela é sempre nos servidores ou dentro das macros no computador local. O que eu quero dizer com isso? Servidores é aquela situação tradicional de TI, que você tem uma sala com todos os servidores que rodam todos os seus softwares e tudo que você precisa relacionado à automação, ou ainda as macros que são feitas em Excel, em VBA, enfim. Já um RPA, ele é um desktop completo. Ele é, de fato, por isso que ele é chamado de robô. Ele é como se uma pessoa estivesse trabalhando no computador. Então, ele usa uma estrutura de um desktop, ou de um notebook, enfim. Ele utiliza um login, ele tem um login específico, tudo isso é a maneira como ele processa. Depois, com relação à programação. A automação, ela depende de uma habilidade de programação avançada, da maneira como a gente conhece hoje, que é alguém que conheça sobre Java, sobre VBA, sobre SQL, ou qualquer outra linguagem de programação que a gente tem. E sempre ela é linear. O que eu quero dizer com isso? Uma programação linear, ela vai do A até o B, do B até o C, do C até o D, e ela termina, ou ela começa o processo novamente.
Um RPA, ele pode ser programado um pouco diferente. Então, a programação, muitas das vezes, de um RPA, ela é feita de maneira visual. Então, você vai criando um processo com o point and click ali, você puxa, arrasta, você faz o caminho que o robô tem que seguir, e ele faz atividades multitask. O que eu quero dizer com isso? Ele pode, para preencher um campo específico, ele pode buscar em 3 diferentes lugares ao mesmo tempo. Então, se ele quer, por exemplo, buscar um endereço, se o objetivo do robô é buscar um endereço, ele pode ir no site dos Correios, ele pode ir no site da Receita, ele pode ir no site do IBGE, enfim, ele pode ir em vários sites ao mesmo tempo. É o que a gente chama do multitask. Depois, a característica deles com relação ao número de aplicações que eles comportam. A automação normalmente comporta 1 ou 2 aplicações. O exemplo é o SAP e o Excel. Então, SAP é uma das maiores empresas que a gente usa aqui também. Ela se comunica com o Excel. Então, quando a gente quer fazer uma automação um pouco mais simples, a gente pode fazer os dois se conversarem. Então, a gente busca informações no Excel para preencher SAP, faz extração no SAP para preencher o Excel, ou ainda apenas uma aplicação. Então, você tem, por exemplo, dentro do SAP, módulos diferentes em que alguém em TI vai, programa e cria uma estrutura toda feita para o SAP. O RPA, ele também é um pouco diferente. Ele tem uma interação com qualquer aplicação, desde que ela esteja instalada na máquina local. Então, se a máquina local tem todas as aplicações necessárias para realizar uma tarefa, e o RPA tem os logins e senhas para realizar essa tarefa, ele pode fazer em todos os sistemas. Então, para ele não importa se é SAP, se é Excel, se é internet, se é Google Chrome, se é PowerPoint, não importa. O que importa para ele é que esteja instalado e que ele tenha como acessar. Como que eles são operacionalizados? Normalmente, a automação ela é feita pelo setor de TI ou por pessoas que conhecem de programação. Então, é aquele método tradicional de TI. Você tem uma pessoa alocada a quantidade de horas que ela vai trabalhar, ela vai desenvolver, ela vai preparar toda a parte sistêmica para poder ter um resultado no final. Ou ainda, a partir da programação, você precisa ter pessoas que conheçam de VBA, tradicionalmente, para que elas possam fazer os códigos e aí sim ter um resultado dentro das ferramentas que a gente tem disponível. O RPA, ele pode ser gerenciado com acesso à ferramenta. Então, basta a pessoa ter um treinamento básico sobre como utilizar a ferramenta que é utilizada na empresa, que ela consegue já gerenciar, criar novos caminhos para esse robô. Com relação ao custo, isso também é interessante a gente trazer. Então, automação. Se for um projeto via TI, é baseado no custo tradicional de projetos, que é igual eu comentei. Você tem as pessoas responsáveis em TI, normalmente são gerentes de projetos de TI, que eles têm o horário deles designado para isso, e muitas vezes o projeto normalmente ele tem um custo mais caro. E também temos as automações simples via VBA, que o custo ele é zero, exceto o tempo que alguém tem que ficar codificando, mas com relação a custo de projeto, de fato, não tem nenhum. E do RPA, ele pode ser gerenciado por qualquer um com acesso à ferramenta. Então, o custo é a ferramenta, é a licença anual, é a licença inicial, então esse é o custo de um RPA. Aqui, por fim, só alguns exemplos básicos. Um exemplo de automação é um novo módulo da SAP, que você vai precisar de alguém com conhecimento em TI, com conhecimento em SAP, para que possa desenvolver isso, ou até um código simples em VBA. Esses são exemplos de automação. No RPA, a gente tem uma situação que é simular uma atividade com todas as possibilidades e sistemas necessários. Então, pegando um exemplo real, se a gente for pensar no setor de serviços, que é o que a gente está falando aqui, se você precisa gerar um boleto para um cliente e você tem todos os sistemas necessários para isso, um RPA ele pode entrar no sistema, gerar o boleto, salvar o PDF, entra no e-mail, seleciona o cliente que ele quer mandar o e-mail, envia o e-mail com o boleto para o cliente. Então, esse é um exemplo do que um RPA é capaz de fazer. Claro que a infinidade é muito grande.
A automação ela já é mais conhecida, o RPA é algo que está crescendo cada vez mais. Esse slide ele é principalmente para mostrar as características, não que um seja melhor que o outro. É óbvio que o RPA ele é o mais novo, então ele traz algumas coisas que elas são melhores do que a automação tradicional. Porém, os dois eles servem muito para ajudar a gente nas nossas atividades do dia a dia. Então, nós aqui com o grupo que a gente está trabalhando durante todo esse ano, a gente está trabalhando muito com as duas em paralelo, porque o RPA ele se torna um projeto, ele é algo futuro ainda. E a automação, ele é algo possível dentro da nossa realidade aqui. Então, a gente já pode começar a fazer algumas coisas. Então, tudo que a gente está encontrando dentro de RPA automação, a gente tem grupos de trabalho que trabalham com o que é possível em automação e com o nosso sonho atual, que é a RPA, que está cada vez mais próximo. Aqui eu trouxe um pouco dos potenciais de uso da automação e da robotização. Então, aqui é os dois juntos. Vocês podem olhar o slide da direita para a esquerda, só que a flechinha está trazendo do que é mais analítico para do que é mais transacional. Então, ali no level 1, é o que a gente tem como os tiros curtos, que a gente pode chamar assim, que é o que é mais fácil de automatizar. Essas são as atividades que, ao primeiro olhar, a gente já consegue ter algum resultado. Então, são processos simples, com regras simples, que tenham soluções específicas, que não dependam de tomadas de decisão complexas, contribuição tecnológica, automação de serviços, analistas precisam apenas monitorar a atividade e ela tem um fluxo determinado específico. Então, essa é a característica do que a gente chama de level 1, que são as atividades mais fáceis e de ganho rápido para automatizar. Depois que isso acontece, a gente tem o level 2, que são regras com variações, então a gente precisa ter vários caminhos que serão tomados possíveis, tem muitas resoluções que são feitas pelos analistas, e elas utilizam outros serviços. A gente tem também a automação da atividade, serviço integrado e fluxo já predeterminado também. Ele pode ser um pouco mais complexo. E aí, por fim, a gente tem o level 3, que é análise de dados, regras complexas, rotinas de negociação, análise de documentos. Então, esse é relacionado ao processo. Contribuição tecnológica, facilitar o acesso da informação para as decisões, fluxos baseados na orientação das decisões. Então, aqui a gente está falando do cenário onde é mais complexo realizar uma automação. Porém, é sempre possível, basta que a gente tenha o conhecimento e a ferramenta necessária. Aqui, só um pouquinho, essas informações são informações de mercado, então não é algo que a gente tem só internamente, isso é baseado no que o mercado também diz. Quais são os maiores potenciais de uso, né? Então, primeiro de tudo são as atividades com alta frequência e alto volume. Então, elas acontecem muito e muitas vezes repetidamente. Depois, atividades que acessam vários sistemas. Depois, as regras não ambíguas. Depois, dados digitais estruturados disponíveis. Depois, no 5, passíveis de erro humano, exceções limitadas, pequenas intervenções manuais e, por fim, entradas do processo complexas. Então, esse é um gráfico que mostra um pouco do volume também das atividades que são possíveis serem automatizadas. Aqui, a gente trouxe também um pouco dos mitos e inverdades por trás de todo esse processo de robotização. Como a Gil trouxe muito bem no primeiro slide, muitas pessoas pensam que o fato de ter um robô vai tirar o emprego. E, na verdade, isso não vai acontecer, porque a gente tem muitas coisas que acabam se tornando mitos simplesmente por uma mentira dita várias vezes começa a se tornar verdade, né? Então, a gente está tentando quebrar esses mitos também aqui dentro. Então, alguns dos mitos. Você vai precisar de um exército de robôs. Isso não é verdade. A gente está vendo que com um robô a gente já consegue fazer muita coisa, a gente já consegue parametrizar muita coisa, a gente consegue resolver muitos problemas. Robôs vão tomar os nossos empregos. Até hoje não existe tecnologia para que isso seja feito. Eu não vou responder pelo futuro, mas até hoje
não foi inventado nada que faça tudo o que vai tomar o nosso emprego. Os robôs vão pensar igual humanos. De novo, nem RPA, nem inteligência artificial são capazes de replicar o que a gente pensa. Eles conseguem imitar, ou seja, para que eles imitem, precisa ter um padrão. Para que exista um padrão, precisa ter um humano fazendo antes desse padrão. Então, é também um mito. A terceirização vai acabar. Então, eu trouxe aqui porque tem muitas empresas que são consideradas terceiras, que prestam serviços terceirizados, que acabaram pensando, bom, agora não vai ter mais sentido ter meu serviço. O que não é verdade também, porque abre um mercado para essas empresas também. Elas podem se especializar na atividade, ter os seus robôs e fazer muito melhor do que elas já faziam. Robôs são infalíveis. Assim como qualquer máquina, robô ele é uma máquina. Ele simplesmente não é uma máquina física, mas ele é uma máquina que está dentro do computador. Ele nunca vai ser 100%. A gente sempre vai ter uma central de controle, a gente sempre vai ter um analista capaz de identificar essas falhas. Tudo isso também não é verdade. E um último mito é que o RPA vai reduzir a importância dos departamentos de TI. Isso também não é verdade, porque mesmo que a gente tenha um robô vindo e criando de uma maneira um pouco mais simples para algumas atividades, isso nunca vai reduzir o fato de que, assim como eu estava comentando, que a automação precisa, apenas o RPA não precisa. Então, toda essa parte de automação, ela não está morrendo, ela está andando em paralelo com o RPA. Então, isso é apenas um caminho, uma vertente diferente. Então, são alguns dos mitos que a gente trouxe. Bom, e aí, para a gente começar a concluir aqui, qual o principal benefício? Eu trouxe um slide um pouco mais ilustrativo aqui, só para ilustrar que a gente vai deixar de trabalhar de maneira operacional para começar a trabalhar cada vez mais de maneira inteligente. Ou seja, a gente não vai precisar ficar fazendo atividade repetitiva porque vai ter um robô que vai fazer para a gente. A gente vai poder usar o tempo que a empresa está investindo, está pagando para a gente ficar aqui, para melhorar cada vez mais e também para trabalhar de maneira inteligente, o que sempre vai ser necessário. A gente não vê nem nas empresas que são hoje referência nisso, como Netflix, como Google, você não vê empresas sem funcionários, você vê empresas com funcionários. Então, tudo aqui é para exemplificar que o fato de perder empregos é mentira, é apenas uma mudança. É igual as pessoas que trabalhavam com CD passaram a trabalhar com pendrive, alguma coisa do tipo. Então, é só uma transformação do mercado. E, para finalizar, eu achei interessante trazer aqui um exemplo de um robô funcionando na vida real. Claro que eu trouxe algo que está publicado no YouTube, não é nosso aqui da empresa, é um exemplo da Deloitte, então, como ele é público, eu pude trazer, então eu vou mostrar para vocês aqui. Welkom bij het Deloitte Tax Lab 2017, de 4e editie alweer, waar dit keer de 4 Faces of Tax centraal staan. Dat zijn al die dingen waar een tax director mee te maken krijgt. Dingen als robotics, wat betekent automatisering straks voor de belastingpraktijk? RPA staat voor Robotic Process Automation. En wat het feitelijk is het automatiseren van menselijk handelen, dus taken. Rule-based taken. Dus niet het denkwerk. Als we het over cognitive of artificial intelligence hebben, dan is het automatiseren van menselijk denken. Dit gaat om menselijk handelen. We hebben vandaag 3 van onze analisten laten battelen tegen een robot. Die door een van onze andere analisten in de gaten werd gehouden. Ik denk dat heel veel mensen, zowel in de zaal, maar ook achteraf, in nog de breakouts die ik heb gedaan met klanten, varieerden van, ik had er nog nooit van gehoord en nu heb ik in ieder geval een idee wat het is. Tot, denk ik, mensen die echt zijn gaan nadenken over, oké, waar kunnen wij het toepassen binnen onze fiscale omgeving. Ik ben hier vandaag om het op te nemen tegen een robot en ik ben van plan om die robot even hard in te maken. Hoe gaat het, man? Het gaat heel goed. Hoeveel van deze dossiers heb je al gedaan? Ik heb net de 31ste factuur. 31 facturen al? Juist. Ja, ik heb een iets moeilijker budget of pakket gekregen, denk ik. Ik zit op 23. Wat zien we nou eigenlijk? Wat gebeurt er op dit moment?
Er is een Excel-bestand, heeft de robot ingelezen. En al die variabelen trekt hij uit het Excel-bestand, zet hij hier in de velden. Wordt heel snel gegenereerd en ingezet. Veel sneller dan een persoon dat zou kunnen doen. Joh, zo snel kan niemand tikken, ja? Wordt hier de invoice gecreëerd, PDF-bestand, slaat de robot op en hij gaat door naar de volgende rij in het Excel-bestand. Volgens mij hadden de 3 werkstudenten gezamenlijk 129 facturen gemaakt in een klein uur tijd. En de robot had er 192 in zijn eentje gedaan. Ik heb in mijn groepen gezegd, begin op zijn minst met lezen van wat er is, wat het kan doen en hoe het de fiscale wereld gaat veranderen. Ik denk dat de ontwikkeling van technologie zo snel gaat, dat we niet kunnen wachten tot het perfect geschikt is voor fiscaliteit, maar dat we eigenlijk moeten starten met experimenteren. Ik denk dat als je kijkt naar de combinatie van technologie en binnen de fiscale wereld, dat we er vandaag mee moeten beginnen. Bom, então o vídeo é só um exemplo que traz uma comparação rápida entre o que a gente tem de possibilidade para um futuro muito próximo. Então, várias coisas que hoje a gente acaba tendo pessoas até muitas vezes infelizes no trabalho, elas vão poder deixar de fazer essas atividades repetitivas para poder fazer coisas que tragam mais a vontade de trabalhar no dia a dia. Pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta para o RH ou para a Daiane sobre carreira também, ou para o Guilherme sobre robotização, alguma curiosidade, enfim. Podem mandar pelo chat, se vocês tiverem. Pode encerrar? Legal, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Quem tiver mais interesse em conhecer sobre a empresa, o nosso stand tem vídeos, tem algumas vagas também divulgadas, e a mensagem principal que a gente gostaria de passar para vocês é que a Solvay é uma empresa muito inovadora, diferente, jovem, que traz bastante diversidade e adoraria contratar pessoas que tenham esse mesmo tipo de mindset e que tragam esse espírito inovador e de engajamento e colaboração que nós esperamos para as nossas equipes. Então, para quem tiver interesse, tem mais informações no nosso stand. Legal, obrigada, pessoal. Ah, tá. Nós estamos online no chat o dia todo, então se vocês tiverem alguma outra questão, quiserem mandar depois, vocês podem conversar com a Márcia ou a Natália, que vão estar online. Obrigada, bom dia. Obrigada.